Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Eu sou Anderson Silva, bolsista INCT do Herbário H-Delta da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, e hoje vamos falar de coleta e herborização de material botânico. A identificação botânica possui um papel central tanto do ponto de vista científico como para a sociedade. Prezando pela conservação e manejo da flora, este vídeo apresenta técnicas para coleta, armazenamento e herborização de amostras vegetais. Vamos começar falando do traje e dos acessórios que são essenciais para o campo. É importante estar adequadamente vestido, usando roupas leves que cubram totalmente o corpo e usando de preferência botas. Também é importante estar munido de protetor solar, água e uma mochila para levar os demais equipamentos. Você vai precisar ter em mãos um GPS para saber as coordenadas exatas do local de coleta. Você também vai precisar de uma câmera fotográfica. Você pode ainda estar utilizando a câmera e o GPS do seu smartphone. Você também vai precisar de estilete ou canivete, tesoura de poda, podão e sacolas plásticas, de preferência uma grande para acomodar as amostras vegetais e uma pequena para acomodar frutos, briófitas e algas. Para acomodar os espécimes vegetais, você vai precisar de 2 prensas de madeira, papelões, jornais, barbante e elástico, bem como uma ficha de coleta de campo. A ficha de coleta de campo ou ficha de identificação deve conter todas as informações necessárias para a identificação posterior do espécime que você está coletando, como, por exemplo, nome científico, nome popular, data, local de coleta, coordenadas geográficas e etc. Você pode estar vendo um exemplo de uma ficha de coleta de campo no site da Embrapa. Para o laboratório, você vai precisar de refrigerador ou freezer, uma estufa elétrica ou uma estufa feita com lâmpadas incandescentes, material de costura, bem como folha, peso 60, linha de costura, agulha, cola, e você também vai precisar de recipientes de vidro e álcool 70. Vamos falar agora dos procedimentos de campo. Ao avistar o espécime que você deseja coletar, você vai fotografá-lo e anotar todas as características necessárias, bem como a sua localização geográfica. Feito isso, você vai fazer os cortes dos ramos. Você deve selecionar ramos que contenham estruturas reprodutivas, bem como frutos ou flores. Para cada espécime estudado, indica-se que retire 5 ramos. Os ramos devem ter entre 15 a 30 centímetros de comprimento. Você deve fazer os cortes com tesoura de poda ou outro instrumento afiado, evitando quebrar manualmente. Para a coleta de ramos em partes mais altas, utiliza-se o podão com cabos encaixáveis para aumentar a altura de coleta. Plantas suculentas ou epífitas com folhas carnosas, como por exemplo plantas das famílias Orquidácea e Cactácea, devem ser aspergidas com álcool 70% e mantidas em sacos plásticos fechados, para evitar assim a desidratação das folhas e das flores. As briófitas devem ser coletadas junto com o substrato, com o auxílio de um estilete ou de um canivete. Plantas como as pteridófitas, epífitas, herbáceas e líquens devem ser preferencialmente coletadas inteiras, com raízes e substratos em que estão inseridos. Os frutos que se destacam facilmente dos ramos devem ser imediatamente recolhidos em envelopes de papel ou plástico, devidamente rotulados com a identificação correspondente à da coleta da espécie. Para o manuseio de cactáceas é indicado que se use luvas. Você deve fazer cortes longitudinais e transversais a fim de diminuir o tamanho da amostra. As algas são conservadas em água no mesmo local da coleta, ou em formal a 4% quando não for possível herborizar imediatamente a amostra. No retorno do campo, o material coletado deve ser preparado para a secagem, onde adquirirá a forma definitiva de armazenamento. Os ramos coletados devem ser manipulados com cuidado, para que fiquem na posição mais natural possível, sem dobras ou quebraduras, para que possam ser observadas as suas formas e características próprias com melhor visibilidade. Pelo menos 2 folhas dos ramos devem ter seu verso virado para cima, para que possam ser examinadas as características de pilosidade, presença ou ausência de glândulas, domáceas, pontuações e etc. Cada espécie pode ser separada entre si por meio de um papelão que confere maior rigidez à prensa e, ao mesmo tempo, permite que o material fique arejado. Após a separação dos ramos entre jornais e a separação das espécies entre papelões, você vai colocar as 2 prensas de madeira, uma de cada lado, e amarrar com força utilizando o barbante.
Caso não seja possível prensar as plantas no mesmo dia da coleta, deve-se mantê-las em sacos plásticos fechados, sob refrigeração a aproximadamente 4 graus Celsius. Para a herborização dos frutos denominados frutos secos, você deve amarrar com elásticos os frutos com denominação de frutos deiscentes. Já para os frutos com o pericarpo suculento, vocês devem acomodá-los em potes de vidro e fixar com álcool 70%. Feito isso, a prensa deve ser colocada em uma estufa a aproximadamente 80 graus Celsius, onde vai permanecer de 3 a 7 dias. Ao retirar o material da estufa, deve ser colocado para a esterilização em um freezer. Neste freezer ele vai ficar por mais 3 dias para que haja a total esterilização do material. Ao final disso, o material vai estar pronto para a costura. Você vai selecionar um dos ramos para que seja o ramo exposto na essicata. Você vai apoiar o ramo em cima da folha de papel e com auxílio de uma agulha você vai fazer furos para que possa passar o barbante. Você vai passar o barbante e amarrar os ramos junto à folha. Os frutos recém-herborizados você pode estar colocando em sacos plásticos e vedando-os. Para o armazenamento você pode estar utilizando de armários ou estantes. Você também pode estar organizando em ordem alfabética de família botânica. É importante lembrar de manter em temperatura baixa para que haja a maior preservação das essicatas. Obrigado pela atenção. Esperamos que este vídeo tenha sido útil. Você pode estar vendo mais sobre este assunto nas nossas referências aqui na descrição do vídeo.